Ser gordo é inadmissível. Agora, ser um legendário gordo é inaceitável. Pelo menos essa é a minha opinião. E eu quero te provar, à luz da Bíblia, o que o Senhor fala sobre espírito, alma e corpo. E aí você tira suas próprias conclusões. Se você está servindo ao Senhor com tudo o que você tem, como nós cantamos e declaramos, ou se você está deixando a desejar, principalmente na área da sua saúde. No vídeo de hoje, nós vamos falar profundamente sobre o cuidado do corpo. E você, como legendário, que eu sei que você está inscrito nesse canal, preste bem atenção nisso, porque nós somos exemplos, não só enquanto estamos no movimento, não só quando estamos dentro da nossa casa, mas em todo o tempo, porque nós estamos sendo observados. Então no vídeo de hoje, eu vou falar para você justamente como nós vamos servir ao Senhor de uma forma integral, com tudo o que fazemos, espírito, alma e corpo. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui embaixo no canal, porque todas as terças e quintas tem conteúdo novo por aqui. Ou nós falaremos sobre hombridade e liderança, ou falaremos sobre performance, desempenho, aumento de testosterona. Tudo para o universo masculino, para que você seja um homem mais forte e fiel ao Senhor. Dito isso, bora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Hombridade e Performance. Aqui é o Paulo Chiodi, idealizador desse canal, e hoje nós vamos falar sobre ser gordo, cuidado com o templo do Espírito Santo. Será realmente que estamos honrando ao Senhor com tudo que fazemos, com tudo que cantamos e declaramos? Ou será que nessa área, essa área exclusiva, nós estamos sendo negligentes? Por que eu estou falando isso? Bom, se vocês já estão aqui no canal comigo faz algum tempo, eu sou educador físico, sou treinador, preparo pessoas para ter longevidade, para ter mais testosterona, mais vigor, mais energia. E a maioria dos meus clientes, meus mentorados e alunos são homens. Eu fui direcionando para esse lugar. Hoje eu atendo homens ou atendo casais. Eu entendo que o casamento é um plano do Senhor. Então, dito isso, eu acredito realmente que o cuidado do templo do Espírito Santo é tão importante quanto as nossas disciplinas espirituais. Afinal de contas, se você não tiver saúde, como você leva a mensagem? Uma frase que me impactou, e eu já citei ela algumas vezes aqui no canal, é uma frase de um pastor norueguês, esqueci o nome dele agora, mas que ele disse: eu tinha uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Entenda que se o seu corpo não tiver saúde, não tiver disposição, não tiver energia, bom ânimo, a sua mensagem vai ser abreviada. Eu não estou falando que Deus ele não vai te usar de uma forma incrível, né? Tem pessoas que falam assim, o pastor às vezes tem problema de saúde, ele vai ser curado para que o Deus seja glorificado, mas a nossa obrigação como homens é cuidarmos do templo. E eu não estou falando aqui numa questão de vaidade. Eu já fui muito vaidoso na minha vida e tudo é vaidade. Deus me tirou de um lugar de extrema vaidade, de culto ao corpo, né, quando eu competia como atleta de fisiculturismo, e hoje ele me trouxe num lugar de dependência dele. Eu treino todos os dias, eu me alimento de forma adequada, eu cuido do meu sono, eu cuido de todos os pilares da saúde para que eu tenha vigor e energia, não só para pregar o evangelho onde eu for, mas para que eu seja exemplo dentro da minha casa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque quando eu vejo um homem que está acima do peso, obesidade, duas coisas passam pela minha cabeça. A primeira é que ele não está nem aí com a saúde dele. E isso é o maior ato de egoísmo que você pode cometer. O que eu falo hoje para os meus clientes, falo assim, cara, se você não cuida da sua saúde, no futuro próximo, alguém terá que cuidar dela por você. Você não acha isso egoísmo? Você não acha isso injusto? Afinal de contas, provavelmente esse peso recai sobre a sua esposa. E ao invés de você estar protegendo a sua casa, protegendo a sua esposa, desafogando ela, você está dando um trabalho a ela. Porque você foi irresponsável, você foi negligente com a sua saúde, que é uma responsabilidade apenas sua. Então você não ter o cuidado hoje com o seu corpo, você vai dar trabalho para alguém que vai ter que cuidar de você amanhã. E provavelmente essa pessoa vai ter que deixar de fazer algo importante para ela, para estar cuidando de você. Algo totalmente egoísta da minha parte.
da sua parte, perdão, do que me diz respeito, do que eu acredito. E muitos vão falar, mas o corpo é temporário, né? E na palavra está escrito, eu estou lendo um livro, já li algumas vezes esse livro, estou relendo na verdade, e eu acredito muito que todo homem deveria ler esse livro, Uma Vida com Propósitos. E aqui ele fala justamente sobre isso. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo, ou seja, glorificado, como casa. Mas, enquanto não formos glorificados, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E aí vem o segundo ponto, que eu acredito que, primeiro, quando você mostra que você não está nem aí para a sua saúde, você é um péssimo exemplo para sua casa. Porque, meu irmão, pensa comigo, se hoje você está acima do peso, você está gordo, você está obeso, a sua saúde está totalmente desregulada, como é que é a vida dos seus filhos? Como é que os seus filhos estão de saúde? Porque se eles estiverem mal de saúde, se eles estiverem gordos já, se eles estiverem passando por algum problema de saúde como um diabetes, como um problema de hipertensão, ou seja, qual doença for adquirida por maus hábitos, a culpa é sua. Porque é você que dá o exemplo, é você que enche a sua geladeira, que enche a sua despensa. E se seu filho tem maus hábitos, é justamente porque ele replica aquilo que ele vê você fazer. Então, eu falei que eu vinha 2 pontos aqui cruciais. O primeiro é você mostrar que você não está nem para a sua saúde e provavelmente o seu filho vai replicar isso. E quando ele tiver um problema de saúde, esse peso vai ser seu. E o segundo, a segunda questão que eu vejo sobre quando eu vejo um homem gordo é que ele é totalmente indisciplinado, que ele não tem disciplina, que ele não tem domínio próprio, que ele não consegue realmente vencer os desejos da carne. Eu estou falando aqui apenas de uma questão física. Eu sei que os desejos da carne podem vir de diversas outras formas e não é o tema para esse vídeo. O tema é justamente você conseguir resistir às tentações. Ou seja, eu sei que você quer comer uma pizza, eu sei que você quer comer um pedaço de bolo, eu sei que você quer comer algo um hambúrguer, um chocolate, mas se você fizer isso com uma forma rotineira, você está mostrando que você não tem domínio sobre o seu corpo, que você não tem domínio sobre as suas vontades. Que exemplo você daria? Que exemplo você está dando? E por que eu trouxe o tema legendários aqui? Não só porque eu sirvo o movimento, não só porque eu acredito demais no movimento, mas se nós subimos aquela montanha, os sedeiristas que estão subindo conosco ali, nós somos espelho para aqueles homens. Eles estão vendo o que nós estamos fazendo, eles estão vendo como nós estamos nos portando, eles estão vendo como nós estamos nos comportando. E eu vi muitas vezes, subindo a montanha, legendários sofrerem por falta de preparo físico, por justamente estarem sobrepeso. E não adianta você falar para mim que é uma doença. Apenas 3% da população tem problemas com obesidade. Os outros 97% que estão gordos é justamente por falta de disciplina e não conseguir vencer as tentações. Eu vou trazer uma passagem na Bíblia que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Preservados irrepreensíveis. Nós precisamos preservar isso, meus irmãos. Afinal de contas, você só tem um corpo e ele vai te acompanhar do seu nascimento à sua morte. Ele tem uma duração aí de 120 anos no máximo. Ou seja, se você fizesse tudo certo, se você se alimentasse de forma adequada, se você praticasse exercício físico, se você dormisse bem, se você gerenciasse o estresse, entre outras coisas, o seu corpo duraria 120 anos. Ou seja, é muito pouco perto da eternidade. Mas é o necessário para que você consiga cumprir o propósito para que Deus te chamou na Terra. Imagina se você sofreu um problema de saúde decorrente a isso que eu estou falando.
Você não se sentiria como se você estivesse desobedecendo ou realmente ceifando a vontade de Deus para a sua vida? Eu penso muito nisso. E não é só porque eu trabalho com isso. É porque eu realmente creio nisso. Eu creio que nós, como homens, precisamos ser exemplos dentro do nosso lar, porque nós conduzimos a nossa casa. E quando na Bíblia está escrito que o homem é o cabeça e ele dá a direção, não é só uma direção espiritual, não é só uma direção financeira, não é uma direção de localidade, nós vamos morar naquele lugar, nós vamos servir naquela igreja. Não. Você dá direção em todas as direções. Então, se você coloca no seu prato, o que você coloca no seu prato vai ser o que vai ser colocado no prato de todos que estão na sua família. Então, você tem que ser o primeiro a se preocupar com isso, para que todos sigam o bom exemplo de que você é um homem que conduz a sua casa em todos os âmbitos. Saúde espiritual, saúde física, corporal e saúde emocional. E a saúde emocional é justamente a questão da disciplina. Se você consegue gerenciar os seus desejos, conseguir controlar as tentações, você está mostrando para os seus filhos que é possível. E que por mais que para um jovem seja difícil, ele vê num pai aquele que também supera. Então pensa nisso. Eu trouxe esse vídeo justamente para que você refletisse. Eu não estou falando que você precisa ser um atleta, eu não estou falando que você precisa ser bombadão, eu não estou falando que você precisa ser hiper magro, eu estou falando que você precisa ser saudável. Os seus filhos precisam ver você se comportando de forma sadia. E eu estou falando única e exclusivamente aqui na questão do físico. Quando eu voltei a última vez servindo na montanha foi no trek de Curitiba. E eu fiquei impactado com a quantidade de legendários acima do peso e gordos e muitos obesos. E quando eu voltei aqui eu montei um programa. Eu montei um programa de treinamento e dentro desse programa de treinamento tem exercício físico. Eu montei um programa alimentar totalmente voltado para um corpo que um homem precisa, para que produza mais testosterona, para que tenha mais energia, mais vigor, mais pujança, mais libido. Tudo isso através de uma dieta estratégica, exercícios físicos, aulas para que vocês tenham mudanças de hábitos e comportamentos, e vocês entendam o poder de um ciclo circadiano organizado, vocês entendam o poder de um sono de qualidade, de alta performance, que vocês entendam todos os hábitos que são angulares para que você tenha um corpo forte e sadio e um corpo funcional. Eu intitulei esse curso, esse acompanhamento, na verdade, porque nós tem aulas ao vivo, intitulei de A Forja do Guerreiro. É um tempo de forjar a gente fisicamente. É lógico que tem palavra, é lógico que eu pretendo que tenha devocionais, que a gente possa estar trocando nas 3 esferas: espírito, alma e corpo. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Se fizer sentido para você conhecer esse projeto, vai ser uma honra, porque só é para legendários. Se você está assistindo esse vídeo e você não é um legendário, você precisa se formar um legendário primeiro, para depois poder fazer parte da forja, tá bom? Mas se você já é um legendário, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, e vai ser uma honra poder estar conversando com você e ver se é o seu momento de estar dentro desse acompanhamento. Fechado? Meus irmãos, legendários, eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração. Se tocou, se caíram fichas aí, compartilha com outros irmãos que não estão aqui inscritos ainda, para que outros legendários, outros homens venham criar essa consciência. Compartilha mesmo, porque essa mensagem ela é importante, nós precisamos realmente ter esse cuidado, sermos exemplos. Compartilha no grupo de família, quanto mais homens estiverem se cuidando, mais famílias serão transformadas. Lembra-se que o poder do cabeça está sobre o homem. Fechado? Deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que esse tema é relevante e ele começa a disparar para mais pessoas e mais pessoas estarão chegando aqui nesse canal. Fechado? Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.